Tendo muitas dificuldades com o ensino EAD por conta de que eu tenho déficit de atenção. Isso dificulta muito na minha aprendizagem, fora que as aulas são de 45 minutos e é uma aula por dia. É impossível qualquer pessoa ser formada só com esse conteúdo. Essa é a Luísa, ela tem 17 anos e estuda em uma escola pública no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Como deu para perceber, os estudos na casa dela não estão sendo nada fáceis. No episódio 41, nós conversamos com algumas crianças para entender como estavam sendo as aulas à distância. Agora é a vez de a gente falar com os jovens. Oi, eu sou Wagner de Alencar e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Como a Luísa nos contou no início desse episódio, ela tem DDA, que é uma doença crônica que faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se manter atentas. Tendo muita dificuldade, principalmente em matemática. Eu sempre tive essa dificuldade, mas na sala de aula eu tenho um professor que atende a minha necessidade e à distância não. A gente não tem material adequado e o aplicativo que está sendo utilizado pela Secretaria de Educação do Estado não vem cumprindo a sua função. Mas não é só a Luísa que está com problemas com as plataformas de educação à distância do governo. Não sou só eu que estou sentindo essas dificuldades, são todos meus colegas de classe e também da escola, que a gente inclusive montou um grupo para conseguir se ajudar, conseguir entender o conteúdo, mas a galera do terceiro ano tem muito medo por conta do Enem. Não é justo a gente competir com uma pessoa que estuda em escola particular e que está tendo toda uma estrutura para conseguir estudar dentro de casa. E falando em Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as inscrições foram encerradas no dia 22 de maio. Mas vale lembrar que depois de muita pressão dos estudantes, o Ministério da Educação e o INEP decidiram adiar a prova entre 30 e 60 dias. Eles vão fazer uma enquete em junho com os alunos inscritos no Enem 2020 para decidir qual será a nova data. A gente sabe que um estudante de escola pública e um estudante de escola particular nesse período, o abismo entre eles, o abismo do acesso entre eles é gigante, né? Então não podemos deixar a desigualdade afete mais ainda o conhecimento desses estudantes que sonham em ingressar numa universidade pública. A Ana mora em Santo André, na região do ABC Paulista, e cita as várias dificuldades enfrentadas pelos jovens periféricos. Primeira coisa é a gente entender que é uma mudança extremamente brusca para os sistemas de ensino que a gente tem hoje no nosso país e, consequentemente, para os nossos estudantes, né? A desigualdade do nosso país não é de agora. Acho que o coronavírus ele aprofunda uma crise social, política e econômica que a gente já vivia antes dessa pandemia chegar ao nosso país. Lá em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, a articuladora Débora Dias também tem críticas em relação ao ensino à distância. O EAD, ele deixa de fora uma parcela muito grande dos nossos alunos. Sejam aqueles que não têm acesso, ou sejam aqueles que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade, sejam aqueles que não conseguem acessar essas plataformas. A Débora trabalha em um cursinho pré-vestibular na Uniafro, que é uma rede de articulação e formação de jovens e adultos de regiões periféricas do Brasil. Neste momento, 26 alunos estão matriculados no cursinho. O que a gente vem observando com os nossos alunos é que o EAD não garante que eles estejam tendo aprendizagem. É muito difícil você falar em sentar e estudar quando você está preocupado com o aluguel, quando você está preocupado com água e com luz, quando você está preocupado em o que você vai comer. Isso são problemas que eles já enfrentavam antes, mas com agora a pandemia, eles foram agravados, né? Porque os seus pais podem perder o emprego ou já estavam numa situação de desemprego, e isso mexe totalmente com a subjetividade deles e com o processo de aprendizagem. Para ela, a maior falha do Estado foi achar que o ensino online seria suficiente para dar conta do calendário escolar. Eu acredito que se o intuito do Estado fosse garantir o contato, a afetividade, a motivação entre escola, educadores, coordenação e diretores com os alunos, esse plano poderia dar mais certo, né? Não querer cumprir a agenda escolar, não querer cumprir o calendário e dizer, olha, nós não paramos a educação e o aluno recebeu todo o conteúdo e agora ele que lute.
Aqui no Em Quarentena, a gente falou sobre como os jovens das periferias se sentiam em relação ao Enem, bem antes dele ser adiado, ainda no começo de abril. Se você tem interesse no tema, é só correr para o episódio 9 lá no Spotify ou no YouTube. Se preferir, você também pode acessar o site da agência para ler outras reportagens sobre educação em tempos de pandemia. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast tem o apoio do Instituto Unibanco. Se você, assim como a gente, acredita que esse trabalho é importante e pode colaborar, considere apoiar o nosso jornalismo. A gente está com a campanha no site benfeitoria.com/agência mural e você pode doar a partir de R$10. E olha que legal, o valor doado vai triplicar, ou seja, se você doar R$10, eles vão virar 30. Anota aí o site, é benfeitoria.com/agência mural. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.